você, sempre com você. Quer passar direto em pedágios e estacionamentos sem filas e com 18 mensalidades grátis? Quem tem Veloy ativa sua tag, adiciona mais veículos na mesma conta e controla seus gastos. Tudo pelo aplicativo. Experimente Veloy e tenha caminho livre. Veloy, piscou, passou. Welcome to a dream. Se você quer transformar um carro ou um móvel dos seus sonhos em realidade, o consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Tanta lixeira na cidade. BR no aplicativo Band Rádios no seu smartphone e assiste as imagens aqui do estúdio da Band News FM, todo decorado aqui de bandeirolas, bandeirinhas juninas, né? Tá lá no YouTube, Rádio Band News FM. Carla Bigato quase tomou Quase que caiu. Tudo bem aí, Calinha? Agora tá tudo bem, Marão. Bom dia. Tá bom. Quem viu as imagens viu, quem não viu dá um replay aí, dá pra acompanhar depois lá também no nosso Twitter, Rádio Band. Eu não sei, tá uma alegria sexta-feira, aquela beleza, né? O Bolsonaro demitiu ontem o terceiro ministro do seu mandato. A vítima da vez foi o general Santos Cruz, né? Que já estava na linha de tiro do presidente desde quando bateu boca com o filósofo Olavo de Carvalho. A informação oficial divulgada pelo Palácio do Planalto foi de que a demissão tinha como motivo divergências políticas, divergências ideológicas entre o ex-ministro e o próprio presidente da República. Isso além da briga com o Olavo de Carvalho, né? E é uma tentativa que a gente acompanhou nas últimas semanas aí do ex-ministro de exercer um controle principalmente sobre a área da comunicação. O novo secretário de comunicação, o jornalista Bruno Van Garten, que é próximo aos filhos do Bolsonaro e tem esse apoio geral do guru do Olavo de Carvalho. Então o Santos Cruz bateu de frente, não agradou, já tinha também, segundo informações, passado mensagens em grupos WhatsApp criticando algumas ações do governo. Isso irritou o presidente Jair Bolsonaro, então havia aí um problema de relacionamento e nessa queda de braço o Bolsonaro optou por ficar lá dos filhos do Olavo de Carvalho e demitiu o Santos Cruz. Aliás, desde o começo do ano o Bolsonaro já demitiu o Gustavo Bibiano da Secretaria-Geral e a ala do partido ali do PSL, né, por causa daquela crise dos laranjas. Depois, em abril, demitiu Ricardo Vélez Rodrigues do Ministério da Educação, por absoluta incompetência, né, mas é ligado ao Olavo de Carvalho, e agora o general Santos Cruz. Ou seja, até agora o Bolsonaro demitiu um ministro de cada uma das suas principais bases de apoio da eleição. Um da ala militar, que foi ontem, um primeiro mandato, troca de ministros, né? Então, logo nesses primeiros 6 meses, 3 ministros, áreas importantes que foram trocadas aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Para não desagradar a chamada ala militar, o Bolsonaro nomeou um outro militar por cargo, né, para a vaga de Santos Cruz. Foi anunciada para a Secretaria-Geral de Governo o general Luiz Eduardo Ramos Pereira. O general Ramos é amigo pessoal de Bolsonaro desde a década de 70 e é bem visto do Exército Brasileiro. E terá uma missão agora importante, né? Melhorar a comunicação do governo e também a articulação com deputados, senadores, algo que o Santos Cruz tinha ali um bom relacionamento, mas não ia andando tanto assim, principalmente a articulação do governo no Congresso. Na prática, a mudança no Ministério não muda nada especificamente para as pessoas no governo e principalmente no que se refere à reforma da Previdência. O governo precisa ainda correr atrás dessa articulação com a reforma da Previdência, e tudo isso aconteceu às vésperas do dia de hoje, né, que a gente está acompanhando desde cedo, marcado por protestos, né? Então pedi para fazerem uma lista aqui de como é que está a situação hoje nas capitais onde a Band News FM está presente. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem pelo menos 5 pontos de protesto, uma concentração registrada no centro do Rio, na zona portuária. Um dos acessos à cidade pela ponte Rio-Niterói foi bloqueado. Em São Paulo, 3 linhas do metrô funcionam parcialmente, outras 2 circulam normalmente. Os ônibus na capital paulista, em funcionamento, já encerrou a manifestação. Em Belo Horizonte, o metrô está com as portas fechadas, mesmo também com uma determinação da Justiça para manter a escala mínima nos horários de pico. Os ônibus estão circulando normalmente, mas há registro de lotação e muitos atrasos.
A rodovia Fernão Dias, que liga BH a São Paulo, tem pelo menos uma faixa bloqueada, sentido capital paulista, também por causa de um protesto ali de sindicatos. Em Porto Alegre, o serviço de trens entre as cidades da região metropolitana não está funcionando. 6 pessoas foram presas por atearem fogo em materiais sobre os trilhos. E em pelo menos 5 garagens de ônibus de Curitiba, os motoristas estariam sendo impedidos de sair com os veículos por outros funcionários que são favoráveis à mobilização geral de hoje. O Sindicato Motoristas e Cobradores de Curitiba e região chegou a emitir uma nota afirmando que não iria participar da paralisação, mas muitos funcionários não estão cumprindo essa orientação. Em Vitória, os ônibus estão circulando com uma frota reduzida. A Grande Vitória também tem pontos de bloqueio, vias importantes como a terceira ponte que liga Vila Velha a Vitória, em frente à rodoviária de Vitória, na praia de Camburi. Em Salvador, os trens e ônibus não estão circulando, é uma paralisação maior hoje nos trens e nos ônibus. Já o metrô opera normalmente na capital baiana. O acesso ao polo industrial de Camaçari, na região metropolitana, foi fechado pelos grevistas. Em João Pessoa, manifestantes ferem, taca fogo ali em pneu e sai correndo. E até parece que você vai conseguir mobilizar alguém em favor daquilo que você pensa. O seu objetivo, o seu intento, a sua defesa do que você prefere, do que você quer, do que você entende que é o correto, não pode afetar a vida das pessoas, como infelizmente a gente está acompanhando em mais uma manifestação hoje pelo país. Ontem foi apresentado na Comissão Especial da Câmara o relatório com parecer sobre o texto enviado ao Congresso pelo governo federal. O relatório da reforma da Previdência modifica alguns dos principais pontos da matéria, entre elas a redução no tempo de contribuição das mulheres, de 20 anos na proposta original do governo para 15 anos no parecer da comissão. E que estados e municípios também ficarão de fora. Esse ponto ainda pode ser reinserido durante a tramitação da emenda constitucional na discussão da Câmara. De qualquer forma, se essa reforma que foi apresentada ontem na comissão especial pelo relator for aprovada, com todas as mudanças propostas pela CCJ, como conversamos aqui ontem com o nosso colunista Luiz Carlos Mendonça de Barros, já seria um passo muito importante. Significaria, mas traria uma economia de quase 900 milhões de reais. É um valor que pode ser comemorado pelo governo Bolsonaro se de fato a reforma chegar até o final com esses números. Ainda haverá discussão nessa mesma comissão especial até que a proposta finalmente chegue ao plenário e aí depois ao Senado. E até hoje, o governo Bolsonaro não tem números suficientes de votos para aprovação no plenário da Câmara. Articular pela reforma da Previdência não é um papel específico do novo ministro que vai tomar posse, mas ele chega sim num momento crucial para o governo e pode ajudar nessa articulação para aumentar o apoio da aprovação da reforma da Previdência. E a 1,2 bilhão, né? Agora 900 bilhões de reais. Obrigado, Coutinho. Para terminar, eu queria lamentar aqui a morte nessa madrugada. Terminei aqui a transmissão do basquete, né? A festa do Toronto Raptors, campeão da NBA. É fim da tarde, mas só hoje de manhã que eu vi a notícia da morte do jornalista Clóvis Rossi, problemas cardíacos, 76 anos de idade. Eu sempre procurava ali, desde antes de entrar na faculdade, né, ler o Clóvis Rossi na Folha de São Paulo, pelo estilo, pela forma de explicar, principalmente artigos ligados a relações internacionais e até mesmo para discordar. Eu sempre considero que faz parte do papel de qualquer jornalista, né? Você tem ali suas opiniões e você nem sempre precisa concordar com o que ele fala. E todas as vezes que eu me encontrei com o Clóvis Rossi, sempre foi muito gentil comigo, coberturas em eventos. Então eu abraço aqui aos familiares do grande jornalista Clóvis Rossi, morto nessa madrugada em São Paulo. E vamos tocar o barco aí. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Banco Original. Abra sua conta 100% digital em original.com.br. E aí, cara, tá fazendo o que aí no celular? Tô no app do Original.
Banco digital? Eu não levo fé nisso aí, não. Não leva fé porque você é velho. Tudo não tem mesmo. Não tem fila, por exemplo. Abra sua conta 100% digital em original.com.br. Sujeito a análise e aprovação. Você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento: fios e cabos elétricos CIO. CIO, conectada com o futuro. Da articulação política. O nome dele já foi Ministério de Relações Institucionais, Ministério da Articulação Política, depois virou Secretaria de Governo, né? Só para lembrar que a gente teve no governo passado a figura do Marum. Lembra do Marum? Era a pessoa que estava lá no Congresso Nacional, articulando, né, com os parlamentares. Pete Marum, né? Pois é. Tinha antes dele o Ivaçaí, né? Então tinham figuras lá da área política que estavam no Congresso Nacional em cada votação, né? Estavam ali na famosa articulação, um nome que virou praticamente um palavrão no momento que a gente vive, né? Mas é uma função extremamente importante, aquela função da relação com os parlamentares, né? E para aprovar matérias, para desenrolar ali processos no Congresso, né? Porque envolve aí muito investimento, inclusive estrangeiro, em áreas importantes, áreas de infraestrutura. Então é um ministério fundamental, mas que nos últimos meses acabou perdendo um pouco de relevância, principalmente nessa área política, né? E não é de hoje, Barão, que a gente ouve aqui de aliados do governo críticas a essa relação do Executivo com o Congresso Nacional. Basta lembrar ontem, o líder do PSL, Major Olímpio, né, disse aqui publicamente que faltou ali uma ajuda do Executivo, ou dos líderes, ou do ministro, né, naquela questão. Grandes desafios aí pela frente, viu, Barão? E a comunicação também, né, Orengo? A gente acompanhou nos últimos dias, né, discussões que aconteceram entre o ex-ministro e o novo indicado ali na Secretaria de Comunicação, que também não está indo bem nesse começo de governo Bolsonaro. E é um momento fundamental, Barão, na condição da comunicação e da articulação também, porque a gente vive aí, né, a véspera da votação da reforma da Previdência, né, e é uma batalha também de comunicação. Os parlamentares cobram muito isso. Olha, o governo tem que matar no peito, tem que levantar a bandeira, né? Tem que fazer uma campanha efetiva para convencer as pessoas, os parlamentares também. E a gente vai ter nos próximos dias muita discussão em torno da reforma da Previdência, onde a gente já teve uma prévia, né? Não foi tranquila a leitura do relatório Samar Moreira. A oposição chegou a ensaiar um acordo ali de procedimentos, né? Mas a gente viu logo no início da sessão já teve discussão, e hoje a estratégia dos partidos de oposição é o seguinte: é tentar empurrar a reforma, tentar empurrar com a barriga, né? A ideia inicial seria votar no dia 25, mas a oposição praticamente obrigou o presidente da comissão a dizer o seguinte: olha, não tem data marcada, a gente vai discutir, espaço está para todo mundo falar, então semana que vem já vai ser uma semana ali de muitos discursos, aquela coisa também, né, Barão? O pessoal procurando 15 minutos de fama, holofotes, é o momento. É o momento, realmente, Aquela história que você falou do Pokémon também, né? O pessoal fazendo Pokémon com as lives, né? Imagem só pro público dele, né? Inclusive tinha gente batendo selfie lá antes do início da sessão, né? É o que a gente está vendo aqui no Congresso. Agora, todo mundo pergunta o seguinte: quando vai ser votada a reforma? A ideia é votar no dia 25, na comissão, portanto ainda neste mês, e já liberar para votação no plenário, que aí sim é votação principal, no início do mês que vem. Agora é difícil cumprir esse cronograma, até porque estão chegando aí as festas juninas. Aliás, já começaram as festas, né? Mas as mais tradicionais são nas últimas semanas. Então na semana do dia 25 poderemos ter um esvaziamento aqui no Congresso Nacional. Então uma meta aí do governo é mobilizar os parlamentares para estarem aqui de corpo presente para votar a reforma da Previdência. Liberando da comissão, aí a saída é votar lá no plenário da Câmara. Só lembrando que com a mudança de Constituição, são 2 votações, grande quórum, 308 votos necessários quando chegar no plenário aqui da Câmara. Rodrigo Orengo volta ao longo da programação com mais de Brasília. Valeu, Orengo. Valeu.
São 7 horas e 51 minutos, faltam 9 minutinhos para as 8 horas da manhã, sexta-feira, 14 de junho de 2019, dia de paralisações pelo país. A gente vai girar parte da reportagem da Band News FM mais uma vez, começando com as informações de São Paulo, de onde fala Elaine Freires. Protestos são realizados em vias importantes de São Paulo no dia em que sindicatos organizam paralisações contra a reforma em todo o país. Em alguns pontos, manifestantes atearam fogo em pneus e lixo. Mais cedo, a rodovia Hélio Schmidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, chegou a ficar parcialmente bloqueada, o que gerou transtornos, obviamente, para muitos passageiros. No transporte público, neste momento, apenas uma linha do metrô está paralisada e outras 3 estão com operação parcial. Quase não há impacto no tráfego dos ônibus, tanto entre os municipais quanto entre os intermunicipais. Agora tem um destaque chegando de Salvador. Como é que estão as coisas por aí, hein, Paloma Moraes? São depredados cerca de 10 dos 300 micro-ônibus que foram colocados de forma emergencial para circular em esquema especial em Salvador hoje. Os ônibus do transporte público normal não deixaram as garagens. Grevistas ocupam a rótula do Abacaxi, uma das principais das